Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Kinoscope Class. Hoje teremos a segunda parte acerca da mineralogia, sobre as principais propriedades dos minerais. Caso não tenha assistido a primeira aula, o link se encontra na descrição do vídeo. Antes de iniciar, peço que se inscreva no nosso canal e curta o nosso vídeo. É importante termos esse feedback para que possamos melhorar, dar continuidade e criar novos canais. Então, vamos iniciar. Para começar, essas são as propriedades que vão ser descritas. Na aula anterior a gente viu hábito, dureza, clivagem e fratura. Então hoje a gente vai dar continuidade a partir desse ponto. Então vamos lá. A primeira a ser tratada vai ser a tenacidade. E o que é tenacidade? Então tenacidade é a resistência que o mineral ele oferece ao ser rompido, esmagado, curvado ou rasgado. Ou seja, é a coesão que o mineral apresenta. Quanto mais coeso ele for, mais resistente ele será. Então, os principais tipos usados são o maleável, que é quando o mineral ele pode ser transformado em lâminas a partir da percussão, a partir de batidas, ele vai afinando e ficando mais laminar. É o exemplo do ouro, como está aqui na foto, ou do cobre, da prata, do ferro, entre outros. O próximo exemplo é o sextil. O sextil é quando o mineral ele pode ser cortado em seções delgadas, em plaquinhas finas, com o canivete, Lembrando que o canivete ele possui dureza de 5 a 5,5, então ele só pode cortar minerais que apresentem dureza inferior a 5, Nesse caso do exemplo é a gipsita, que tem dureza 2, então ela é facilmente cortada por um canivete em lâminas delgadas. O próximo é o dúctil, que é quando o mineral ele pode ser estirado para formar fios, certo? Há exemplo aqui do cobre. Ele foi estirado e se transformando em fios. Mas a prata também, o ouro, entre outros minerais. O flexível é quando o mineral ele é submetido a um esforço, e ele se curva quando submetido a esse esforço. E quando esse esforço ele é cessado, ele não retorna à sua posição inicial, ele permanece da maneira que o esforço deixou. Então, como por exemplo aqui a molibdenita, vocês podem até ver que aqui ela está até um pouco dobradinha, ela era uma placa reta e ela sofreu alguma tensão, algum esforço e se curvou. E ela permanece curvada após esse esforço ser cessado. Então, o próximo exemplo é o elástico. Diferente do flexível, no elástico, quando é submetido ao esforço, que ele se dobra, à medida que o esforço é cessado, o mineral ele tende a retornar para a sua posição inicial. Como é o caso da mica, que o exemplo, ela é um mineral elástico. Você pode curvar ela, que quando essa curvatura, essa pressão ela for cessada, ela retorna à forma plana que ela era encontrada inicialmente. Certo? O próximo exemplo é o mineral friável, o friável que é quando eles se quebram facilmente com o martelo. Você pega o martelo e ele se quebra. Normalmente os minerais, quando eles são mais friáveis, eles tendem a ter muitas direções de clivagem, Porque a clivagem, como são planos de fraqueza, em qualquer esforço que o mineral é submetido, ele tende a se romper facilmente. Então, exemplo aqui da calcita, que tem 3 planos de clivagem, à medida que o martelo submeteu o esforço sobre o mineral, ele se fragmentou em vários outros iguais, mas de granulometria menor. A próxima propriedade é o magnetismo, que é a propriedade que alguns minerais possuem de ser atraídos pelo ímã, devido às suas características ferromagnéticas. Então, essa propriedade ela aparece de forma mais notável na magnetita e na pirrotita, certo? E quanto à intensidade do magnetismo, a gente pode ter minerais fortemente magnéticos, que é o caso da magnetita, moderadamente magnéticos ou paramagnéticos, que é o caso da hematita, e sem magnetismo, que é os materiais diamagnéticos, que é o caso da calcita, do quartzo, feldspato, entre outros. E agora, densidade relativa. E o que seria densidade relativa? Então, a densidade relativa um número que expressa a relação em seu peso e o volume de água em uma temperatura igual a 4 graus Celsius, certo? Então, por exemplo, se um mineral ele tem densidade 2, densidade relativa, então vai significar o quê? Que quando esse mineral ele foi colocado dentro da água, ele pesa 2 vezes mais que o mesmo peso do volume da água. Então o volume subiu
Então, o peso dele é 2 vezes esse volume de água aqui, ok? Então, de acordo com a densidade, né, os minerais eles podem ser classificados em leves, que é quando possui densidade menor que 2,89 gramas centímetros cúbicos. Pesados, que é quando os minerais possuem entre 2,89 a 4 gramas centímetros cúbicos. Muito pesados, que é de 4 gramas centímetros cúbicos a 7 gramas centímetros cúbicos, e acima de 7 gramas centímetros cúbicos de densidade são considerados extremamente pesados. A próxima propriedade é o traço. O traço é a cor do pó fino que o mineral deixa ao ser esfregado sobre uma superfície mais dura. Né? Ele pode ser determinado esfregando-se um mineral sobre uma peça de porcelana, ou então sobre um mineral de dureza maior, certo? Então, a cor do pó pode ser idêntica à do mineral ou bem diferente. E, embora a cor do mineral ele seja frequentemente variável, o seu traço ele sempre tende a ser constante. Então, é uma propriedade extremamente útil na identificação de mineral. Então, alguns exemplos aqui, a pirita, que tem o traço preto acastanhado, essas cores esverdeado. A limonita, que ela é preta, né? Mas ela tem um traço amarelo. A hematita, ela é chumbo a cor e ela tem um risco de vermelho a vermelho amarronzado. Então, como vocês podem ver, são totalmente diferentes da cor do mineral. Pode existir, sim, minerais que tenham o mesmo traço da cor do mineral, mas a grande maioria eles costumam ser diferentes. Cor. O que é a cor? A cor é o resultado da absorção seletiva da luz. Então, em relação à cor, os minerais eles podem ser classificados em 2 grupos. Primeiro são os idiocromáticos, que é quando os minerais eles possuem uma cor constante e característica. Essa cor ela é decorrente da sua composição química e normalmente costuma ocorrer em minerais opacos. Então, alguns exemplos. Da malaquita, que ela é verde, a azurita ela é azul e a galena ela sempre é encontrada em tom de cinza chumbo. Esses são alguns exemplos de minerais ideocromáticos. Certo? O próximo grupo são os alocromáticos, que é quando os minerais eles apresentam cor variável devido à composição química, ou então à presença de impurezas. Lembra que na definição de mineral lá tinha de composição química definida, mas não fixa? Exatamente por isso. Porque sempre há essa troca de elementos ou então a entrada de impurezas que vai alterar a cor do mineral, basicamente. Nesse caso aqui, a gente tem o exemplo da turmalina. Essa aqui ela é uma turmalina zonada, né, que é a melancia, ela possui 2 cores. A chorlita é a preta e a rosa é a rubelita, ok? Outro exemplo é o quartzo, que ele tem inúmeras cores, é muito variado. A gente tem o quartzo marrom, que é o fumê, o quartzo transparente, né, que ele é o hialino, e o incolor, na verdade, é o hialino, e o roxo é a ametista. Outro exemplo aqui é o berilo, que existe grande variedade, é usado muito em gema. Então, o amarelo é o heliodoro, o azul ele é a água marinha, o verde é a esmeralda e o vermelho ele é a esmeralda vermelha. Então, a gente vai para a próxima propriedade, que é o brilho. Então, o brilho ele vai se referir à aparência do mineral à luz refletida. Em uma classificação ampla, o brilho dos minerais eles são divididos em metálicos e não metálicos, né, com uma categoria tradicional ali, certo? Então, os termos geralmente utilizados para descrever os minerais são metálico, que é o brilho semelhante a dos metais, né, o nome já diz. E normalmente esses minerais que apresentam brilho metálico, eles têm a tendência de ter o traço um pouco mais escuro. No caso da hematita, aqui o ouro. E aí a gente tem os minerais quando são classificados com brilho submetálico, que nesse caso a gente colocou de exemplo a wolframita, que os minerais submetálicos são aqueles que são fracamente translúcidos a opacos e, portanto, eles exibem um brilho intermediário entre o metálico e o não metálico. Falando dele, né, vamos lá, o brilho não metálico. O brilho não metálico, ele não tem aparência de metal, então ele geralmente possui um traço claro, né? E para a descrição do brilho não metálico, a gente usa vários termos, ok? Vamos começar pelo vítreo, né? Que a gente coloquei aqui o exemplo do quartzo,
que é quando o mineral ele apresenta um brilho semelhante com o do vidro. Aí a gente tem um brilho nacarado, que é característico das micas, né? Esse brilho nacarado ele é um brilho forte e é semelhante ao das pérolas, e ele normalmente é observado em planos de clivagem. Ele é um brilho mais forte, sempre em plano de clivagem. O próximo termo é o gorduroso, né? Que ele lembra uma superfície coberta de óleo. Nesse caso aqui, como a gente tem o mineral nefelina, você dá para olhar, ele tem uma aparência suja, gordurosa. Tem um brilho sedoso, que nesse caso aqui é o amianto, que ele lembra o tecido seda, né? Ele se parece muito com a seda. E nós temos o brilho adamantino, que ele é característico do diamante, né? Além do diamante, esse brilho ele pode acontecer em minerais transparentes de chumbo, né? Como a cerosita e a anglesita. Ele é um brilho extremamente forte, muito mais forte que o nacarado, é um brilho que é facilmente percebido. E por último, nós temos o brilho resinoso, né? Que é o brilho semelhante à resina, como exemplo aqui o âmbar, né? Que é um mineral resinoso. E a nossa próxima propriedade é a diafaneidade. Então, a diafaneidade é a capacidade, né, que o mineral ele possui de ser atravessado pela luz. Então, os minerais eles podem ser opacos, transparentes ou translúcidos, ok? Vamos à definição. Minerais opacos. Então, minerais opacos eles não permitem a passagem de luz, como vocês podem ver aqui pelo desenho, tá? Eles não são atravessados pela luz, então eles são opacos. Mesmo em lâminas muito finas, eles não permitem a passagem da luz. Os próximos são os transparentes, né? Onde é possível, pelo desenho aqui, é possível ver contornos de objetos normalmente através do mineral. O exemplo aqui desse quartzo, que dá para ver os dedos da pessoa na foto normalmente. Então, ao contrário do opaco, ele permite a passagem da luz de forma que você consiga ver o que está através do mineral. O próximo é o translúcido, que há a passagem da luz, só que não é possível distinguir contornos de objetos, como no caso dos transparentes. Então, você vê que a luz está passando, nesse caso aqui da ágata, você vê que a luz está passando, mas você não consegue identificar o que tem através daquele mineral. Então, os minerais opacos, eles costumam ter brilho metálico ou submetálico, e os minerais translúcidos e transparentes, eles costumam ter brilho não metálico. Isso não é uma regra, mas é algo recorrente que a gente encontra. Por último, eu vou falar de uma propriedade química, que é o polimorfismo e o isomorfismo, certo? Então, minerais polimorfos. Minerais polimorfos são aqueles que têm a mesma composição, mas apresentam uma estrutura física diferente, como é o caso da grafita e do diamante, que ambos são compostos de carbono, mas apresentam uma estrutura diferente. E a calcita e a aragonita ambos são carbonatos de cálcio com uma forma totalmente diferente. Eu vou mostrar exemplos já já. E minerais isomorfos são quando apresentam a mesma estrutura física, só que fórmulas químicas diferentes, né? E a gente tem aqui a calcita, a magnesita e a siderita. Ambos são carbonatos, mais um de cálcio, magnésio e de ferro. Eles apresentam o mesmo hábito, só que em composição química eles são completamente diferentes. E a halita e a galena. Então aqui a gente vai ter exemplos de minerais isomorfos, né, que é a magnetita, a siderita e a calcita. Como vocês podem ver, eles são iguais, né? O hábito dele, os três são romboédricos. As cores são diferentes, variam, e a composição química também. No caso de polimorfos, a gente tem a cianita, a andaluzita e a silimanita, que ambos são polimorfos, eles apresentam a mesma composição, dependendo da pressão e temperatura em que se encontram, esses minerais eles se modificam para o outro. E aqui, no caso, o diamante e a grafita, como vocês podem ver, ambos são feitos de carbono, mas eles apresentam uma estrutura completamente diferente. O diamante ele tende a ser, quando bem formado, um octaedro, e a grafita ele aparece mais de forma irregular. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Chegamos ao fim das nossas propriedades. Deixe no comentário suas sugestões de próximos vídeos para o CLES.
E não deixem de curtir o vídeo, mandar para os seus amigos e até a próxima.